Este assunto, desigualdade de riqueza e renda, é a maior crise moral e também uma crise espiritual na América hoje. Em todo o mundo, essa lacuna entre os ricos e todos os outros está atingindo proporções críticas. E eu acho que uma das maiores crises são os jovens de hoje. Os desempregados de hoje se tornam os desempregados de amanhã. Eles perdem habilidades valiosas de treinamento profissional. Então, vou mostrar algumas fotos sobre o quão rápido essa desigualdade, assim como a desigualdade de oportunidades, está crescendo. O que está acontecendo na América hoje é que poupadores são perdedores. A maioria dos pais diz aos filhos para irem à escola, economizar dinheiro e trabalhar duro. Mas em 1970, quando me formei na escola, $1 milhão a 15% de juros me rendeu $150 mil por ano. Naquela época, você poderia viver com $150 mil por ano. Mas em 2016, com algo chamado flexibilização quantitativa, que eu chamo de Greenspan Put, $1 milhão a menos 5 pontos base vai custar $1 milhão para você economizar $1 milhão. É assim que nosso sistema financeiro se deteriorou. E essa é uma das causas da lacuna entre ricos e pobres. Outra coisa é que cada vez menos famílias estão recebendo rendas de classe média. Toda vez que fazemos compras no Walmart, enviamos dólares e empregos para a China, Paquistão e outros países. Isso é capitalismo. Outra coisa que acontece é que quando a renda das pessoas diminui, elas se tornam dependentes. Agora, o governo dos Estados Unidos nos diz que a pobreza foi derrotada na América. Bem, talvez a pobreza tenha sido derrotada, mas o que aumentou é a mentalidade de direito, a atitude de que o governo e outras pessoas devem cuidar de mim. Como eu disse, é uma crise moral e também espiritual. Aprendi na escola dominical. Dê e você receberá. E muitas pessoas hoje acham que devem receber sem dar. Essa é outra crise. Aqui está a previdência social. Os japoneses chamam de segurança. Eu sou racista, eu sei. Mas, de qualquer forma, conheci muitas pessoas da minha idade. Há cerca de 75 milhões de baby boomers no topo da cadeia dos baby boomers. Esperamos que o governo cuide de nós. São muitas pessoas altamente educadas. Isso é uma crise. Então, em 2002, publiquei este livro, A Profecia do Pai Rico. 14 anos depois, a previsão era de que em 2016 haveria uma crise financeira global. Estamos em 2016, e aqui estamos. Você pode ver isso chegando. Nos primeiros 10 anos deste século, tivemos 3 grandes crises. Em 2000, a crise das .com, seguida pela crise imobiliária subprime de 2006, e em 2008, a crise bancária. A questão é, a próxima será a crise gigante de 1929. Toda vez que ouço esses caras na CNBC, que eu chamo de Bubble Vision, eles continuam falando sobre a crise gigante de 1929. Eu te digo, isso nem se compara ao que está por vir. É por isso que escrevo, falo e estou muito preocupado com nosso futuro, nosso bem-estar e o estado da economia. Hoje, estamos falando sobre por que os ricos estão ficando mais ricos. Vou explicar alguns dos truques do ofício. Por que caras como eu ficam mais ricos e todos os outros não. E isso é bem interessante. Uma das razões pelas quais os ricos estão ficando mais ricos são os cortes de impostos de Bush. Os maiores cortes de impostos vão para os 0,1% mais ricos. Obrigado, George. Eu aprecio isso. Eles não têm moral, mas de qualquer forma. Sou o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Talvez eu devesse pedir para levantarem as mãos. Quantos de vocês leram Pai Rico, Pai Pobre? Que bom! Alguns de vocês leram. Quem ainda não leu o livro? Que bom! Existem alguns clientes por aí. Como eu digo à imprensa, sou um autor de best-sellers, não um autor de best-sellers. De qualquer forma, as fotos que trouxe são do livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro fala sobre meus 2 pais. A história começa quando eu tinha 9 anos, crescendo em uma pequena cidade chamada Hilo, Havaí. Eu levantei minha mão na 4ª série e fui para uma escola muito rica, basicamente só para brancos. Eu disse, quando vou aprender sobre dinheiro?
E o professor disse: Você não sabe que não podemos ensinar isso? Vamos perguntar ao seu pai. E foi assim que Pai Rico, Pai Pobre começou. Meu pai pobre era o chefe de educação do Havaí, um homem muito inteligente, PhD, foi para Stanford, Chicago, Northwestern. Fui para casa e perguntei ao meu pai: Quando vamos aprender sobre dinheiro? Ele disse: Nunca. Eu perguntei: Por que não? Ele disse: O governo não nos permite ensinar isso. Então, ele disse: Se você quer ficar rico, vá falar com o pai do seu melhor amigo. Ele é um empreendedor e um dia será um homem muito rico. E foi assim que a história de Pai Rico, Pai Pobre começou. Quando eu tinha 9 anos, fui ao escritório do meu pai rico e ele começou a ensinar a mim e ao filho sobre por que os ricos ficam mais ricos. E foi assim que minha educação financeira começou. Escrevi este livro, que saiu em 1997. Até agora, vendeu cerca de 40 milhões de cópias em 50 idiomas no mundo todo. Um pouco sobre minha formação. Eu cresci em Hilo, Havaí, e fui para a cidade de Nova York. Eu não fui bem na escola. Eu era um aluno nota C. Mas consegui 2 indicações para o Congresso. Uma para a Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland, e uma para a Academia da Marinha Mercante dos Estados Unidos em Kings Point, Nova York. Eu escolhi Nova York porque éramos os graduados mais bem pagos do mundo. Aqui estou eu em Kings Point. Nossos salários iniciais para a maioria de nós eram cerca de $100 mil por ano em 1965. Isso era muito bom naquela época. Não tanto hoje, mas era bom naquela época. Quando me formei, consegui um emprego como terceiro oficial em um petroleiro da Standard Oil, navegando ao redor do mundo. Era um ótimo emprego, exceto por uma coisa. A guerra do Vietnã ainda estava acontecendo e minha consciência moral começou a me incomodar. Pensei, talvez eu devesse ir lutar na guerra. Então, entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais e aceitei um corte de salário de cerca de $6 mil por mês para $200 por mês como tenente da Marinha. Foi uma ótima decisão. Fui para a escola de aviação em Pensacola, Flórida, e depois fui para o Vietnã. Foi uma experiência incrível. Eu amava o Corpo de Fuzileiros Navais. Amava os caras com quem trabalhava. É um grupo de irmãos, uma organização muito espiritual. Quando voltei, foi quando minha carreira empresarial começou. Meu primeiro negócio foi uma empresa de carteiras de surfista. Todo mundo acha que quando você começa a ter sucesso, a vida fica fácil. Bem, não, o sucesso é caro. Comecei a vender essas carteiras de surfista, e elas decolaram. Passei mais tempo levantando capital para comprar mais estoque, procurando vender mais. Foi uma ótima experiência de aprendizado. Aprendi a ganhar muito dinheiro vendendo carteiras. Mas minha vida mudou quando conheci esse homem aqui, Dr. R. Buckminster Fuller. Ele é conhecido como um futurista e um gênio amigável. Este é um domo geodésico da Feira Mundial de Montreal de 1967. Peguei carona da cidade de Nova York até Montreal para ver o domo, e foi uma experiência alucinante. Nunca pensei que conheceria o grande gênio. John Denver o chamou de gênio amigável do planeta. Mas em 1981, tive a chance de estudar com ele perto do Lago Tahoe, Califórnia, por 5 dias.